A partir desse momento, Deus quer nos ensinar. Quantos aqui querem aprender mais de Deus? Amém. Que bom pela sua disposição para aprender mais de Deus, porque é para isso que nós estamos aqui. Então a gente vai fazer um intensivão a respeito desse assunto. O cronograma dos eventos finais. Então hoje nós vamos ver um intensivão, mas intensivão mesmo, sobre essa temática, o cronograma dos eventos finais. E por que eu escolhi cronograma e não cronologia? Por que cronograma e não panorama dos eventos finais? Porque o conceito de cronograma é a representação gráfica de um projeto. Quando eu vi esse conceito, falei, não, tá aí. A representação gráfica de um projeto, e esse projeto é o projeto de Deus. Eu quero começar com os irmãos considerando um texto bíblico. Mateus capítulo 24, versículo 24. Antes de lermos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos na tua santa casa de oração. Nessa hora, Senhor, queremos te suplicar em nome de Jesus que nos conceda a concentração para entendermos aquilo que o Senhor tem para falar a cada um de nós. Não permita que nada venha nos impedir, Senhor, de ter essa conexão com o céu nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mateus 24, 24 nos é dito que surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Irmãos, da perspectiva desse verso, eu destaquei em amarelo ali, se possível fora. Se possível fosse, ou seja, não será possível enganar quem? Não será possível enganar os eleitos, os escolhidos. Aí vamos ver uma pergunta. Por que não será possível enganar os escolhidos? Será porque os escolhidos serão arrebatados antes de começar a grande tribulação? Seria possível isso? Seria possível que os escolhidos só são escolhidos porque foram predestinados para a salvação? Não, irmãos. Porque os escolhidos não serão enganados. Olha só a resposta sugerida. Porque os escolhidos saberão quais são os eventos finais e, consequentemente, se prepararão para eles. Quantos aqui concordam comigo? Essa resposta não está escrita em lugar nenhum, mas eu sugeri essa resposta. Porém, no final da mensagem, nós vamos ter um texto bíblico que nos assegura que essa sugestão está correta. Mas, irmãos, os escolhidos eles não serão enganados exatamente porque eles saberão quais são os eventos e, consequentemente, se prepararão para eles. Doutrina. Eventos finais é uma doutrina. E o conceito de doutrina é exatamente isso, o conjunto de ideias a respeito de um assunto. Jesus, quando esteve nessa terra, ele pregou doutrina. Aí a maioria das pessoas fala assim, não prega doutrina, prega Jesus. Não prega doutrina, prega Deus, mas Deus, Jesus, o Espírito Santo, eventos finais, tudo isso é o quê? É uma doutrina. Olha só um texto que nos assegura a importância da temática doutrina. 2 Timóteo 4,3. Virá o tempo em que não suportarão o quê? A sã doutrina. Chegaria o tempo, Paulo dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, que viria o tempo e que não suportariam a sã doutrina, a doutrina sadia, mas antes teriam comichões nos ouvidos e amontoariam para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então esse texto ele resume para mim a importância da doutrina. Aqui nós chegamos na nossa linha de tempo, uma linha de tempo cronológica, porém dentro de um contexto de cronograma dos eventos finais. E aqui agora eu vou pedir licença para duas coisas. Primeiro, falar aos irmãos sem microfone. Eu vou precisar usar as duas mãos. E segundo, para modificar um pouquinho aqui a nossa plataforma. Vamos lá. Nós temos aqui nessa nossa arte de madeira uma representação da nossa linha de tempo. Vocês estão conseguindo me ouvir bem?
uma linha de tempo cronológica. Algum tempo no passado, nós conhecíamos a eternidade, certo? A ala da direita da igreja, abra aí por gentileza em Gênesis capítulo 2, versículo 17. E a outra ala, abra por gentileza no Salmo 37, versículo 29. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Por quê? Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Irmãos, até esse versículo, Deus dizendo, havia o quê? Eternidade. Não havia ainda acontecido a transgressão. Portanto, não havia entrado a morte no planeta Terra. Porque existia eternidade. Lei de Deus, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, você conhece a história, e no decorrer do tempo, a transgressão entrou, e a gente vive exatamente nesse contexto, entre uma profecia em eternidade, e vamos ler aí o que está escrito no Salmo 37. Os justos herdarão a terra, e habitarão nela para sempre. Esse salmo nos diz o cumprimento da última profecia contida na Bíblia. Porque aqui a gente vê a eternidade em Deus falando para não fazer, mas se fizesse iria ter consequência. E aqui a gente vê o salmista inspirado por Deus dizendo que os justos herdarão a terra. Ou seja, não haveria mais pecado e daqui para frente só seria o quê? Eternidade. Então aqui a gente tem a representação de eternidade a eternidade. Agora, o que acontece nesse meio termo? É o que a gente vai ver de forma breve aqui, algumas situações. Hoje, nós vamos representar, através desse marco temporal, nosso H. É o hoje. O que aconteceu daqui para trás é importante, mas a relevância de fato é hoje. É hoje que você está aqui. É hoje que você está tendo contato com a palavra, Mateus 24, conforme nós lemos. Então nós vamos posicionar o nosso hoje aqui. Tudo bem? Qual é o próximo evento que nós aguardamos acontecer? Nós como nação, como igreja, como instituição religiosa, qual o próximo evento que nós esperamos que aconteça em poder e grande glória? Diz para mim. A segunda volta vinda de Jesus. Essa eu vou representar com esse número básico aqui. Segunda vinda de Jesus. Tudo bem? Vamos posicionar ela aqui. É o que hoje nós aguardamos que aconteça, é a segunda vinda de Jesus. Mas sabe, ele virá uma terceira vez. Sabiam disso? Pronto. Ainda bem que não é novidade para ninguém. Ele virá uma segunda vez, literalmente, em poder e grande glória, acompanhado de todos os seus anjos. E então, arrebatará aqueles que o aceitaram, os que morreram em Cristo. E o que acontecerá? Nesse momento, os que morreram em Cristo, hoje, o que vai acontecer? Ressuscitarão. Muito bem. Parabéns. Ressuscitarão primeiro. Farão parte da primeira ressurreição. E uma terceira vez, quando a cidade santa estiver descendo. O que acontece entre o período da segunda ressurreição, da segunda vinda e da terceira? Nós vamos entender, nós vamos representar também. Porém, foca aqui agora. Existe um marco temporal que acontecerá mais ou menos aqui, que é tão importante quanto a segunda vinda de Jesus. Os irmãos chutam, hein? O que a gente espera que aconteça, ou que a Bíblia profetiza que acontecerá antes mesmo que Jesus volte uma segunda vez? A saída do Espírito Santo, a chuva serôdia. Opa, o irmão disse ali. Eu representei através dessa gráfica aqui. FPG, fechamento da porta da graça. Esse, irmãos, eu considero que seja um marco temporal mais importante ainda do que a segunda vinda de Jesus. Porque se a porta da graça fechar e eu estiver para o lado de fora
da graça, a volta de Jesus para mim vai ser um tormento. Vai ser um grande e terrível dia do Senhor, conforme o profeta diz. Porém, se a porta da graça se fechar e eu estiver para o lado de dentro, aí eu estou tranquilo. A volta de Jesus será uma bem-aventurança. Bom, eu vou colocar esse marco temporal aqui. Então nós temos basicamente 4 pontos específicos, 4 pontos de referência. E aqui já seria suficiente para a gente abrir um outro texto, finalizar e ir para casa. Querem mais? Vamos lá. Tem um ponto ou uma palavrinha que a gente já diz aqui muitas vezes. Lê para mim aqui. Conversão. Sem a conversão, ou seja, eu que estava indo outrora no caminho da perdição, sem Deus, sem a instrução de Deus, e aí eu decido, através da influência do Espírito, me converter. O que eu faço? Eu mudo de direção e vou para a eternidade. Isso quer dizer. Então, onde é que a gente vai posicionar isso aqui? Lá na eternidade? Não. Quando Jesus voltar? Não, hoje. Exatamente, irmãos. É hoje que eu preciso me converter. Aliás, a conversão ela tem que ser algo diariamente. Isso quem faz, quem produz é o Espírito Santo. Mas eu vou precisar acelerar. Vai acontecer algumas coisas daqui para frente, antes mesmo que a porta da graça se feche, que eu representei aqui por essas 2 palavrinhas. Imagem e marca. E aí tem um Bzinho aqui bem sugestivo. Imagem e marca da besta. Irmãos, eu poderia parar aqui o resto da apresentação e falar só sobre essa plaquinha. O surgimento da imagem e da marca da besta. Mas eu preciso posicionar essa plaquinha aqui e o tempo hoje vai ser bem cruel. Mas, resumidamente, vai chegar um momento na história do nosso mundo, antes mesmo que a graça se encerre, em que um poder político e religioso vai impor a sua marca de autoridade. Aqueles que aceitarem a marca de autoridade do governo vai estar de boa com o governo, porém vai estar de mal com Deus. E aí você e eu seremos confrontados. E aí Deus vai perguntar: você vai querer aceitar a marca da besta ou você vai querer aceitar o selo de Deus? Esse vai ser o grande embate que eu e você passaremos individualmente. Isso acontece quando? Antes que se encerre a graça. Porque uma vez decidido em qual lado do exército você vai ficar, então encerra-se a oportunidade de salvação, e aí o que se tocar daqui para frente é só consequência das nossas escolhas. E o que acontecerá após o fechamento da porta da graça? Exatamente. O Espírito Santo se retirará da terra e acontecerá alguma coisa que o mundo especula. Acontecerá a queda das 7 pragas. Após o fechamento da porta da graça, as 7 pragas descritas no Apocalipse capítulo 16 cairá. Consequência para aqueles que escolheram ceder à pressão da besta e se renderam a isso. Então a gente pode posicionar esse marco temporal exatamente nesse ponto. Caindo-se então as 7 pragas do Apocalipse capítulo 16, perceba que esses pontos amarelos, não sei se vocês irmãos estão conseguindo enxergar daí, cada pontinho amarelo é uma referência bíblica para aquilo que nós estamos dizendo. A gente só está organizando as informações, mas tudo aquilo que eu estou dizendo tem referência bíblica. A ideia do cronograma é exatamente a gente se situar. Quando é que acontece tal coisa? Para não ficar na confusão de não sabermos quando acontece tal evento. Bom, então Jesus volta após a queda das 7 pragas. A ressurreição geral acontece. Então, leva para o céu aqueles que foram salvos. Bom, e o que acontece entre a segunda e a terceira vinda de Jesus? O milênio temporal descrito em Apocalipse capítulo 20, onde algumas denominações dizem que esse milênio ele acontecerá simbólica ou acontecerá antes da volta de Jesus. Porém, a Bíblia nos assegura que o milênio acontecerá exatamente após a vida de Jesus. Então a gente pode organizar e situar esse marco temporal de Apocalipse 20 exatamente nesse ponto.
Bom, e o que acontece após na terceira vinda de Jesus? A descida da cidade santa. Quantos concordam com Robson? Então a cidade santa desce. E aí, irmãos, nessa linha vermelha de tempo, a gente já tem bastante informação compactada aí em uma simples representação gráfica, que é exatamente o conceito de cronograma. 4 marcos temporais, eventos que acontecem sucessivos e que eu e você precisamos estar o quê? Convertidos. Do contrário, serão só informações que não servirão para nada, a não ser para receber o castigo. Porém, se eu e você estivermos convertidos, nós vamos resistir à imposição da imagem e da marca. Vamos passar pelas 7 pragas ilesos, a semelhança do que aconteceu com Noé, que também estava passando ali por um processo de pragas no dilúvio. Então a ressurreição acontecerá, o milênio será bênção para nós, e a eternidade, juntamente com a cidade santa, será bênção. É motivo da gente dar graças a Deus por isso ou não? Eu falei que ia ser um intensivão. Querem mais? Irmãos, nesse ponto, exatamente no hoje aqui, nós temos algo para apresentar que está exatamente aqui. Quer saber o que está escrito aqui? Vai ficar por último. Porque, irmãos, o que está descrito aqui é o mais importante, porque é hoje, não é no passado, não vai ser, é para agora. Por isso que eu vou deixar por último. Não, você vai querer ir embora e aí a gente vai segurar você. Bom, o que acontece quando acontecer aqui a questão da imagem da besta? Acontecerá um pequeno tempo de angústia. Pensa você, olha, se você não ceder ao governo, você vai perder sua casa. Sabe aquele carro que você acha que é seu? Tem um DUT, tem um documento ali. Se você não ceder à pressão do governo, conforme a orientação religiosa que nós estamos tendo por trás, então você vai perder sua casa, perder seus bens. Será um tempo de angústia ou não será? Mas louvado seja Deus que a inspiração nos diz que será um pequeno tempo de angústia. Amém. Então, haverá necessidade de fugir das grandes cidades. Concorda? Tudo isso que eu estou falando, mais uma vez, tem essa referência. Bom, fechou-se a porta da graça. Quem tinha de se salvar, se salvou. Quem escolheu a perdição, escolheu. No momento em que as pragas estiverem caído, acontecerá algumas coisas. Um decreto de morte. Se aqui, nesse período, ainda em oportunidade de graça, existia um decreto dominical, depois da porta da graça fechada, haverá outro decreto, o decreto de morte. Ou seja, se você continuar persistindo em desobedecer às orientações do governo, você então é digno de morte. Porém, a porta da graça já encerrou. Deus não permitirá que nenhum servo morra depois do encerramento da porta da graça. Amém? Amém. Nenhum servo morrerá depois do fechamento da porta da graça. O detalhe é que a gente não saberá quando isso acontece. E isso gera uma angústia, a semelhança do que aconteceu com o patriarca Jacó. Lembra da história de Jacó? Seu irmão está vindo aí, com 400 homens, para te pegar. E aquilo gerou uma angústia em Jacó. Jacó, então, lutou com Deus e foi salvo. Acontecerá, então, uma angústia de Jacó quando as pragas estiverem caindo. Os justos estarão sendo submetidos a uma angústia de Jacó, mas estarão salvos. Os ímpios estarão sofrendo uma angústia, mas por conta das úlceras, por conta que o mar estará em sangue, por conta que as fontes de água estarão em sangue, por conta do sol. Está vendo essa quintura que ele está sofrendo agora? Durante as pragas, irmão, será terrível. Porém, eu e você,
com a graça de Deus, estaremos protegidos. Trevas sobre o trono da besta, o rio Eufrates seca, e então acontece a 7ª praga. Na 7ª praga, sim, detalhe, antes da porta da graça se fechar, fuga das grandes cidades. Quando as pragas estiverem caindo, fuga inclusive das pequenas cidades. Na 7ª praga, acontece algumas coisas. Um terremoto de magnitude nunca registrado. Nunca registrado. Um terremoto, Apocalipse 16, 18 fala desse terremoto. Uma ressurreição especial. E a gente não tem tempo para destrinchar isso. E acontecerá o livramento dos santos. Enquanto os ímpios estão sofrendo as chagas, estão sofrendo as pragas, ainda assim estarão tentando perseguir os santos. Por quê? Porque na cabeça deles eles vão dizer assim, olha, isso aqui só está acontecendo com a gente porque tem um povinho que não se submete. Se a gente se livrar desse povinho que não se submete ao governo, continuam com essa questão aí de sábado, com essa questão aí legalista, se a gente conseguir destruir eles, então as pragas param de cair. Só que acontecerá terríveis perseguições, porém na 7ª praga acontecerá o quê? Livramento. Por que livramento? Porque na sequência Jesus volta. E a volta de Jesus ele será determinante para o livramento. Nesse período de fuga das grandes cidades, também fuga das pequenas cidades, turbulento, o mundo em comoção. Aí nós temos uma representação bem drástica aqui, que a gente pode pendurar exatamente nesse ponto. Vai ficando bem fixo na sua cabeça. O que está escrito aqui? Perseguição. Perseguição. Que só se encerrará quando? No livramento. No final da 7ª praga. Por quê? Porque Jesus breve voltará. Amém. No milênio, aí você e eu já vamos estar muito tranquilos. Não haverá perseguição, porque Jesus já voltou mesmo. E aí acontecerá algo extremamente importante aqui também. A terra vai estar desolada, porque as 7 pragas esbagaçou essa terra. Então a terra vai estar em comoção, em trevas mesmo. Com isso, Satanás vai estar preso nessa terra, sem ter a quem tentar. Por quê? Porque os salvos foram para o céu e os perdidos estarão o quê? Mortos. Só vai ter demônios e o próprio Satanás nessa terra escura, vazia, fria, sem ter a quem tentar. Por isso que circunstancialmente a Bíblia chama de prisão de Satanás, acorrentado. Então acontece o juízo comprobatório. Aqueles que foram para o céu vão estar julgando. Por que fulaninho de tal, que vivia na igreja, não está aqui? Ué, por que fulaninho, que eu achava que não estava aqui e vai estar aqui? É nesse momento que Deus vai nos conceder a oportunidade de julgar. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 6. Diz que nós julgaremos inclusive os anjos. Percebe onde é que isso se encaixa? A informação de Paulo lá em Coríntios, o cumprimento se dá exatamente nessa linha de cronograma. Então, quando Jesus volta, na 3ª vez, descendo com a cidade santa, nós também perceberemos esses 3 eventos aqui. A 2ª ressurreição, o que seria isso? Os ímpios que morreram, ou hoje, ou antes do fechamento da porta da graça, ou durante as pragas, ressuscitarão. O quê? Os ímpios ressuscitarão? Sim. Para dar glória a Deus, para dar a glória que um dia tiveram a oportunidade e não deram. Então a Bíblia se cumpre aquela passagem que diz assim: todo joelho se dobrará, para reconhecer. Então os ímpios vão reconhecer que estão perdidos e o que Deus fez foi justo em ter julgado o caso deles. Então Satanás volta a ter a quem tentar. Por isso que a Bíblia diz que ele seria solto por um pouco de tempo. Nesse período que acontece a 2ª ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios, Satanás os tenta novamente e os convence a invadir a cidade santa. E é nesse momento que a Bíblia diz que cai fogo do céu e os devora.
e aí consome pecado e pecadores. Esse é o juízo final. Nesse exato momento da história, irmãos, quando o fogo cair do céu e consumir pecado e pecadores, não existirá mais tentação. Então nós vamos ver cumprir aquela citação que diz assim: o grande conflito terminou. O grande conflito terá terminado. Pecado e pecadores já não existem mais. O universo inteiro foi purificado. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todos, animados e inanimados, em sua serena beleza, declararão que Deus é amor. Então nós teremos o privilégio de vivermos a eternidade conforme Deus planejou desde lá do início. Amém? Mas a trajetória do grande conflito é basicamente essa aqui. Ficou faltando isso aqui, né? Irmãos, aqui está a cereja do bolo. Porque a partir da nossa conversão é a trajetória individual de cada um de nós, sabe? Individual. Imagina você individualmente. Não pensa no irmão do lado, não pensa na igreja, não, pensa em você. Você um dia aceitou o evangelho, aceitou a mensagem de salvação de Cristo Jesus. Então você estava indo numa direção que você achava que era certa, então você se converte e você vai pela direção do caminho do Senhor. Então você se torna apto a fazer parte de um grupo de juízo investigativo. Você passa a ser investigado. Por quê? Porque Deus precisa te investigar? Não. Porque Deus é onisciente. Mas os anjos que anotam os registros, eles não são oniscientes. Então você, quando se coloca no lado do Senhor, é como se você estivesse dizendo assim: Senhor, pode me investigar. Eu me converti. Pode me investigar? Pode anotar, pode investigar. Então você se habilita a ser investigado, juízo investigativo ou juízo pré-advento, porque acontece antes da volta de Jesus. A partir daí, você começa então a mudar, porque você não pode abrir a boca e dizer que se converteu e continuar com as mesmas atitudes, o mesmo comportamento. Você, que é a semelhança de Pedro, bravo, João, filho do trovão, não, converteu, teve um encontro com Jesus, você está sendo investigado, então agora dê prova. Então você começa no processo de reavivamento e reforma. Afinal de contas, você confessou Jesus Cristo. Você se submete ao juízo. Então, irmão, você acha que fica barato isso aí? Você começa a ser o quê? Sacudido. A sacudidura não é o problema, porque todos passarão pela sacudidura. O problema é pular fora da peneira. Sacudidura. Joga para cima. Sacudidura, joga para cima. O que eu e você passamos nessa vida de turbulência é a sacudidura. Tem muita gente que um dia esteve nessa igreja, foi sacudido e nunca mais voltou. Se provou palha no mundo. Então, convertidos, investigados, reavivados e reformados, sacudidos, porém permanecendo dentro da peneira. A igreja, ou o evangelho de Cristo. Então, você está apto então, a receber o selo do Deus vivo. Jesus olha para você e para mim e diz: não, esse menino ele se converteu mesmo. Olha lá, ele me autorizou a investigar ele. Ele passou inclusive a pregar as 3 mensagens angélicas. Ele deu prova, ele está dando prova, porque ele está sendo reformado e reavivado. Ele passou pela sacudidura e permaneceu. Não, ele está dando prova de que ele de fato merece ser selado com o selo do Deus vivo. Então, com o selo do Deus vivo, então cai aquilo que o irmão falou, a chuva serôdia. O que é a chuva serôdia? E aí eu precisaria pelo menos mais um culto para a gente falar o que é a chuva serôdia. Mas em resumo, é o derramamento do Espírito Santo, como aconteceu lá em Atos 2. Lembra de Atos 2? O Pentecostes é um segundo Pentecostes, em resumo. Então, cheio do Espírito Santo, você não vai temer governo, você não vai temer perder as suas posses, porque você sabe que o que te espera é a eternidade. Então, cheio do Espírito Santo, você vai fazer o quê? Você vai dar um alto clamor. Você vai dizer para o mundo inteiro que você aceitou a Cristo, que você está selado com o selo do Deus vivo. E então, quando as perseguições começarem, você não vai temer, porque você vai estar cheio do Espírito Santo, selado com o selo do Deus vivo, tendo sido aprovado na sacudidura. Enfim,
você se converteu. Então vai se começar a turbulência das perseguições, da angústia, as pragas começaram a cair, a gente vai ver o retorno glorioso de Jesus, a ressurreição daqueles que um dia morreram em Cristo e as demais coisas acontecerem. Irmãos, quando a gente consegue assimilar isso aqui, não tem seu ninguém que nos consegue convencer de que você está no caminho errado. Mas quando a gente fica com as ideias turbulentas, tumultuosas, a gente não sabe exatamente quando é que acontece. A igreja vai passar pela grande tribulação ou não vai passar pela grande tribulação? Quando a gente olha para a Bíblia de forma integral, a gente consegue ver a sucessão de coisas gradualmente e a gente não tem como ser enganado. Lembra lá do verso? Os escolhidos não serão enganados. Por quê? Porque os escolhidos saberão quais são os eventos e principalmente se prepararão para eles. E isso faz toda a diferença. Do contrário, acontecerá o engano. Porque você pensa que antes da porta da graça se fechar, é profetizado que o inimigo ele vai personificar Cristo e vai tentar enganar o máximo que ele conseguir. Porém, a você e a mim, que temos a unção do Espírito, o selo do Deus vivo sendo sacudido, permaneceremos pelo poder e a graça de Jesus. Amém? Então, nós temos, como eu falei, cada pontinho lá amarelo desse aqui é uma referência bíblica a respeito de tudo aquilo que nós falamos. E agora eu quero concluir com o último verso, que está em Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Com base na pergunta de que, por que os escolhidos não serão enganados? Quem é esse eu aí? Jesus. Jesus, escrevendo para a minha igreja de Renato Magalhães, que lá na Bíblia está com outro nome, Laodiceia, aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe da sua nudez. E o quê? Colírio. Para que o colírio? Para aplicar nos olhos, a fim de que enxergue. Queridos irmãos, o que Deus mais quer de mim e de você é que a gente adquira dele esses elementos. E eu quero enfatizar nessa hora, para a gente encerrar, o colírio do Senhor. Se você adquirir o colírio do Senhor, você vai poder enxergar espiritualmente e vai se adaptar à vida da eternidade que Deus estabeleceu. Então você vai ser beneficiado. Mas tem que o quê? Tem que se submeter aos conselhos do Senhor. Aqui não é o irmão falando, não é o pastor que me mandou pregar, aqui é o Senhor nos aconselhando. E conselho é assim, você acata se você quiser. Mas para a glória do Senhor Jesus, eu e você atenderemos ao conselho de Deus e seremos beneficiados com a gota do colírio para podermos compreender tudo isso que foi apresentado aqui e sermos beneficiados. Aquilo que um dia era eternidade no coração de Deus voltará. Por quê? Jó capítulo 42 nos diz que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Deus estabeleceu a eternidade e vai se cumprir a eternidade para aqueles que querem. Quer você dizer para Deus assim, Senhor, é para Deus, Senhor, pinga do teu colírio no meu olho, para me ajudar a enxergar aquilo que eu ainda não consigo ver. Deus possa selar sua decisão para a eternidade e a glória do Senhor se manifeste na sua vida e na vida da sua família. Fiquemos todos de pé para concluirmos com a oração. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós queremos elevar ao Senhor nessa hora uma prece, poucas palavras, Senhor, porque o Senhor já ministrou tudo que foi necessário aos nossos corações. Mas que por misericórdia, ó Deus, nos ajude a compreender, abrir os nossos olhos espirituais para compreender, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem a ministrar aos nossos corações. Que o Senhor também possa alcançar os nossos familiares, Pai. Aqueles que por ignorância não conseguem ainda entender aquilo que o Senhor quer falar. Usa-nos como o Senhor usou Abraão. E que quando estivermos desfrutando da eternidade, Pai, nós possamos nos alegrar com tudo aquilo que o Senhor fez, faz e fará em nossas vidas. Leva-nos para casa na segurança dos teus santos anjos. É o que rogamos, Pai, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.